Nesse vídeo tutorial, irei mostrar como criar uma curva de goma pelo software Solid Edge. Esse vídeo foi desenvolvido pela Produtiva PLM. Então, primeiramente, vamos saber o que é uma curva de gomos. Uma curva de gomos é uma curva de uma tubulação formada por chapas, sendo que cada chapa dessa daqui tem um determinado ângulo, em que o ângulo somados cria uma curva. Esse ângulo pode ser um ângulo de 90 graus, 45 graus, 180 graus, enfim. A curva ela é formada por várias chapas que estão uma junto com as outras. Então o grande trabalho aqui de criação de curva de gomos é fazer a planificação de cada um desses gomos, sendo que o resultado é mais ou menos esse daqui. Cada uma dessas curvas tem que ser gerada uma planificação, e através dessa planificação são pegadas as medidas da curva para fazer o traçado, etc. E por fim, para fazer o corte da chapa, mandar para um software que vai fazer o corte da chapa, seja corte a laser ou entre outros. Então, como é que nós vamos fazer essa curva pelo software Solid Edge? Bom, pelo software Solid Edge nós temos que fazer esse tipo de geometria através da montagem. Dentro da própria montagem, eu vou começar a criar mais ou menos como é que seria o formato do perfil que eu quero criar. Então, eu vou criar, no caso, rascunhos. Um rascunho para dizer até quantos graus eu quero que seja feita a curva de gomos, e outro rascunho para dizer qual é o perfil da curva de gomo. No caso, eu vou criar um rascunho, selecionar esse plano aqui para fazer o perfil. Então, eu vou escolher aqui que a minha curva de gomo seja feita através de um polígono pelo centro. Vou falar que vai ter 12 lados. Eu falo aqui, quero fazer uma curva de gomos que tenha mais ou menos esse tamanho aqui. Eu vou alinhar da forma que essa aresta aqui, o centro dessa aresta fique alinhado com o centro do objeto, o centro desse daqui também fica alinhado com o centro aqui. Por fim, eu vou dar uma medida para esse polígono. Vou falar que o raio no qual ele está inscrito seja de 1 metro. Ok. O diâmetro, na verdade, certo? Então, eu falei aqui. No caso da curva de gomos, eu vou aproveitar algumas dessas linhas aqui para fazer ela. Essa linha, essa linha, essa linha e essa linha aqui eu vou aproveitar para fazer a própria curva aqui. Então, eu vou fechar o rascunho. Está pronto aqui. A minha curva de gomo vai ser feita através deste rascunho. Bom, o primeiro rascunho sempre é o perfil. Vou até renomear ele aqui. Não o perfil, mas sim o caminho. O caminho da minha curva de gomo é esse daqui. Com a letra minúscula. Caminho. O segundo perfil, o segundo rascunho, no caso, vai ser o perfil. Eu vou utilizar o comando plano normal a curva, porque eu quero fazer um perfil que seja, no caso aqui, normal a essa curva. Vou selecionar essa linha, pegar mais ou menos esse plano nessa distância. E vou começar a desenhar o meu perfil. Eu vou desenhar aqui, no caso, um arco pelo centro. Vou falar aqui que eu quero um arco, no caso, mais ou menos desse tamanho, que eu falar que eu quero arco de 70 de raio. Clico, vou fazer um arco a 359 graus. Tá aqui, então. Então, o que eu vou fazer aqui nesse arco? Esse arco não pode ser uma curva fechada, não pode ser um círculo fechado. Ele tem que ter uma pequena abertura aqui, no caso, a própria abertura da solda. Outra coisa que eu vou ter que inserir aqui é algumas relações. Não pode haver somente o arco aqui. Eu tenho que ter linhas que vão tangenciar com esse arco. Vou criar aqui então uma linha que vai ficar tangenciando com esse arco aqui. Criar uma linha tangenciando aqui e vou criar uma linha tangenciando aqui também. E vou falar que tem uma abertura entre essas linhas. Vou falar que tem uma abertura entre essa linha aqui de... Vou falar que vai ser 0,2 milímetros. E vou aplicar uma relação de igualdade entre essa linha e essa linha aqui. Então pronto, fiz a abertura, fiz o arco e fiz as linhas tangenciando. Porque quando eu fizer a planificação de cada um dos gomos, essas linhas vão ser as linhas retas no qual eu vou me apoiar a planificação. Então tá certo aqui. Vou fechar, rascunho. Concluir. Então tá pronto aqui, esse rascunho 2 aqui, vou chamar ele de perfil. Pronto. Então, inicialmente já tenho a forma básica aqui do meu perfil.
Então vamos lá. Eu vou começar agora a criar minha primeira peça. Vou utilizar o comando chamado criar peça local. Pode ser tanto o isopart quanto isosheet metal. Isso não vai importar para mim. O que vai importar para mim é o formato de cada gomo. Essa peça que eu vou criar vai ser como se fosse uma superfície de como seria a minha curva já pronta. Então eu vou falar com o nome dessa peça que vai se chamar referência. Eu vou somente criar a peça. Bom, a peça já está criada. Agora eu tenho que linkar esses dois rascunhos de tal forma que ele esteja dentro dessa peça chamada referência. Então eu vou utilizar um comando chamado copiar rascunho. Eu vou pegar esse rascunho aqui e vou copiar para minha peça chamada referência. Ok. E a mesma coisa com o meu perfil. Referência. Ok. Veja que aqui na minha árvore de trabalho, a peça referência está com uma espécie de cadeado que indica, não um cadeado, uma corrente aqui, que indica que essa peça está linkada com os dois rascunhos. Agora sim, eu vou entrar dentro dela. Dentro da minha peça rascunho, eu vou criar, no caso aqui, no ambiente ordenado, uma varredura. Ok. Vou criar uma varredura em que o caminho em que vai ser feito a varredura seja essa linha, essa e essa. Aceitar. E que o perfil da varredura vai ser esse caminho aqui. Cliquei. Aceitar. Então, minha curva de gomo vai ter inicialmente esse formato aqui. Então, para que eu criei essa peça? Se eu só criei, no caso, a superfície aqui. Eu criei essa peça para justamente pegar essas curvas aqui, entre um gomo e outro. Eu preciso da referência dessas linhas. Então, eu vou ter que começar a projetar cada uma dessas linhas aqui. Eu vou criar algumas curvas. Eu vou criar, no caso aqui, um rascunho para utilizar cada uma dessas curvas aqui. Eu vou pegar uma curva e projetar os rascunhos de cada curva. No caso, por exemplo, esse daqui, esse daqui, esse daqui e esse daqui também. Vou fechar rascunho. Essas linhas são a projeção de cada um desses rascunhos. A partir desses rascunhos, eu vou extrudar superfícies por cada uma dessas linhas que eu havia feito. Então, vou utilizar aqui, selecionar a parte do rascunho, essa linha, essa linha, essa linha, essa linha aqui. Aceitar. Vou criar, no caso aqui, simétrico. Desse tamanho, tá bom? Concluir. Então, o que é isso daqui? Eu vou utilizar para projetar cada uma dessas linhas aqui, esses rascunhos. Cada uma dessas superfícies aqui eu vou utilizar para projetar a curva formada aqui. Então, venho aqui, vou criar agora um rascunho para cada uma dessas aqui. Rascunho. Eu vou criar um rascunho sobre essa linha aqui. Eu vou projetar esse rascunho, incluir, no caso, linhas tangenciando essa parte aqui da curva que eu havia feito. E veja, já foi inserido aqui o rascunho, inclusive com a parte tangenciando aqui. Ó. Então pronto. Incluir, fechar. A mesma coisa eu vou fazer nesse perfil aqui. Vou incluir modelo de inversão tangente, a parte da curva de cá. Aceitar. Fechar. Aqui é a mesma coisa. Incluir modelo de fiação tangente, selecionar a curva, aceitar, fechar. E por último aqui também. Incluir modelo de fiação tangente, selecionar, aceitar, fechar. Então, cada um desses rascunhos que eu havia feito aqui, eles agora vão ser utilizados. Não vou precisar mais da minha referência aqui, nem isso daqui, nem as extrusões. Eu vou precisar somente dessas linhas que foram feitas a partir de cá. Então, essas linhas aqui são todas as minhas referências para criar a curva de gomo. Vou voltar para a montagem. Eu vou pedir aqui na minha peça chamada referência,
seja feito aqui, no caso, eu quero que apareça sobre ela, eu pedi para exibir ocultar o componente, eu quero que apareça todos os rascunhos. Então eu pedi que apareça os rascunhos, vou clicar OK. Então tá certo. Eu vou clicar aqui para selecionar esse rascunho. Eu quero copiar esse rascunho aqui. Eu vou copiar esse rascunho para a montagem inteira. Então eu vou clicar OK. Mesma coisa para cada uma dessas curvas que eu havia feito aqui. Ó. Essa aqui também. OK. Copiar rascunho, vou selecionar essa curva que eu havia feito aqui também. OK. Copiar rascunho igualmente para essa daqui. OK. Então o que eu fiz? Eu posso até ocultar a peça chamada referência, que eu não vou precisar mais dela. Eu peguei cada uma dessas curvas que eu havia feito aqui e copiei para o ambiente de montagem agora. Pronto. Então, inicialmente, esse foi feito aqui, ó, parte 1, perfil 1, perfil 2, 3, 4. Agora eu vou começar a criar as curvas. Vou vir aqui, criar a peça local. Vou começar a criar Sheet Metal. Vou falar curva 1, somente criar peça. De novo. Curva 2, criar peça. Curva 3, criar peça. Curva 4. Opa, deixa eu fechar aqui. Bom, está feita a curva 4. Curva 5. Criar a peça. Agora eu vou copiar os rascunhos que vão ser necessários para criar cada uma dessas curvas. No caso aqui, ó, vamos lá, copiar rascunho. Eu vou utilizar o perfil somente na curva 1. OK. Novamente, copiar rascunho. Copiar rascunho. O perfil 2 eu vou utilizar para a curva 1 e para a curva 2. Copiar rascunho. O terceiro eu vou utilizar para a curva 2 e para a curva 3. O quarto eu vou utilizar para a curva 3 e para a curva 4. O quinto somente para a curva 5. E para a curva 4 também. Deixa eu inclusive pegar essa curva aqui e também inserir na curva 5. OK. Então vamos lá. Vou para a curva 1. Vou pedir para editar ela. No ordenado, eu vou ativar um comando chamado flange por seções. Ele vai pedir aqui qual rascunho eu vou utilizar para começar a criar minha curva de gomo. No caso, eu vou utilizar esse rascunho aqui. Aceito. E eu vou utilizar outro rascunho, que é esse daqui. Aceito. Vai perguntar se a espessura da chapa vai ser feita para dentro ou para fora. Eu recomendo sempre que esteja para fora. Aqui em cima você vai indicar a espessura da chapa. Vou selecionar esse valor, clico. Pronto, foi feita a minha primeira curva de gomo. Fechar, vou voltar para o ambiente de montagem. Vamos lá, agora vamos para a curva 2. Seleciono a curva 2, peço para editar. No caso, vou utilizar esse rascunho, a mesma coisa. Vou utilizar o comando chamado flange por seções. Seleciono a curva 1, aceito. Seleciono a curva 2, aceito. Falo que a espessura vai ser para fora de 1 mm. Pronto, foi feita a curva 2 aqui. Cancelar, fechar e retornar. Vamos lá, curva 3. Editar. 2 rascunhos, esse e esse aqui. Flange por seções, seleciono o perfil, seleciono o perfil, espessura para fora, está calculando, concluir. Fechar e retornar. Última curva, mesma coisa. Peço para editar. Flange por seções. Seleciono uma curva. Seleciono outra curva. Espessura para baixo. Isso aí, ó.
Então está pronto aqui, feito a minha curva de gomo. E qual é a vantagem de utilizar no Solid Edge aqui a parte parametrizada dele? Se eu pegar esse rascunho aqui e pedir para modificar esse raio, vou pegar esse aqui e vou colocar para 800. Concluir. Ele vai atualizar todas as curvas aqui. Pronto, atualizou. Vou pegar essa curva aqui e vou falar que vamos pegar uma medida menor, 400. Enter. Concluir. Você vai calcular aqui. Pronto. Então, cada medida que eu inserir aqui, ele vai parametrizar e jogar o valor correto da medida. Mesma coisa, eu quero pegar esse perfil aqui, ó. Deixa eu criar uma cota aqui. Deixa eu pegar e diminuir esse valor um pouquinho. No caso aqui, a curva tem um raio de 70. Eu quero que seja um raio de 80. Pronto. Aumentei para 80. Pedi para concluir. Ele está calculando. Então pronto. Todas as medidas aqui aumentaram para 80. Então essa daí é a vantagem de trabalhar com o Solid Edge, a parte parametrizada dele. Agora vamos para a parte de planificação. Eu vou pegar qualquer um desses gomos, vou pedir para abrir ele. Vou na aba ferramentas, padrão planificado, seleciono o gomo e uma aresta que eu vou utilizar como eixo X. Tá aí, ó, foi feito o gomo que eu precisava. Vou até salvar esse arquivo. Vou fechar e retornar. Eu posso vir aqui agora e criar um desenho a partir dele. Vou pegar aqui e criar um isodraft mesmo. Assistente de vista na folha de desenho. Vou selecionar aqui a minha peça em chapa. No caso eu peguei a curva 3, abri. Eu quero a planificação dela. Avançar. Vou pegar a vista superior. Então está feita aqui a curva de gomo. Posso pegar todas as medidas que eu queira. Posso vir aqui cotando, né, distância entre. Quero pegar aqui todas as distâncias nesse ponto. Essa distância. Essa distância. Então eu vou cotando à medida que eu achar mais conveniente aqui. Então, dessa forma eu vou cotando todos os desenhos. Posso vir para cá em assistente de vistas e importar a montagem completa. Pegar essa vista aqui, fechar. Vou posicionar, por exemplo, uma escala um pouco menor. Vou pegar a escala de 1 para 5, vou colocar aqui. Então tá aí. E eu posso cotar minha curva de gomo aqui também. Pegar as medidas, entre outros valores aqui que eu queira. Então é essa forma que eu trabalho com Solid Edge. Outra coisa também que é importante destacar, que você pode saber a massa da sua curva de gomo. Posso vir aqui na aba inspecionar, propriedades físicas. Eu quero atualizar. Eu quero falar que todas as minhas peças aqui são feitas de aço, por exemplo, aço estrutural. Ok? Ele está atualizando. Pronto. Aqui ele está falando o peso total da minha massa, considerando a espessura de cada chapa e o tamanho de cada chapa. Está pronto aí o trabalho com curva de gomo pelo Solid Edge.